vamos começar Dia Mundial dos Direitos dos Consumidores, neste momento bastante complicado para todos. Resolvi ontem fazer este pequeno webinar para no fundo celebrar este dia e mostrar que podemos manter-nos todos em boa em atividade e a discutir estes assuntos relacionados com o direito do consumo. Optei por um tema sem qualquer relação com o problema que se coloca neste momento, porque também o meu objetivo é, nesta hora, não estarmos muito a pensar sobre esse assunto, sobre essa questão. E, portanto, o tema é a venda de bens de consumo e o principal objetivo será termos aqui uma sessão, cada um, julgo eu, a partir de sua casa, termos aqui uma sessão interativa e dialogada. Podem utilizar à vontade o chat. Julgo que todos já perceberam onde é que está o chat. Peço que não tenham o som ligado enquanto outra pessoa estiver a falar, mas peço que falem também e, portanto, que possam abrir o vosso microfone quando tiverem comentários, quando tiverem opiniões. Como vão ver, eu vou colocar vários casos práticos aqui e, portanto, uma das minhas ideias também é que discutamos, é que consigamos ter aqui algum debate também em torno destas questões relacionadas com o direito do consumo. É a primeira vez que estou a dar uma aula assim diretamente através desta plataforma. Como saberão, na nova School of Law, a partir de amanhã, todas as aulas vão ser dadas através desta plataforma e, portanto, também aproveito para pedir desculpa por se houver algo que não corra tão bem nesta sessão. Estamos também num período de testes para esta nova realidade. Eu vou agora partilhar uma apresentação que tenho. A venda de bens de consumo, começando com o enquadramento legal. Eu enviei-vos um e-mail com algumas informações e com alguns elementos que podem ir consultando, com os quais podem ir acompanhando também esta sessão. Do ponto de vista do enquadramento legal, vamos falar essencialmente sobre o direito português, embora com algumas referências aqui hoje já à nova diretiva europeia, que em breve vai alterar de forma significativa o direito da venda de bens de consumo em Portugal. Neste momento, a diretiva europeia, que já foi revogada, mas que ainda é relevante, porque foi a diretiva transposta pelo regime português, é a diretiva de 1999, que tem aqui indicada, e o regime português é o Decreto-Lei 67 de 2003, teve uma alteração até ao momento pelo Decreto-Lei 84 de 2008. Este regime será alterado em breve, com entrada em vigor a 1 de janeiro de 2022, terá de estar aprovado um novo regime da venda de bens de consumo em Portugal, na sequência da aprovação da Diretiva 2019-771, relativa a certos aspectos dos contratos de compra e venda de bens. Há um aspecto importante, é que esta diretiva, ao contrário da diretiva de 1999, é uma diretiva de harmonização máxima. O que é que isto significa? Que os Estados-membros não terão liberdade ou não terão tanta liberdade como tiveram no que respeita à diretiva à anterior diretiva da venda de bens de consumo para aprovar normas mais favoráveis ao consumidor do que aquelas que estão previstas na diretiva. De qualquer forma, como esta é uma diretiva que revoga a diretiva anterior da venda de bens de consumo, ainda assim há alguns aspectos em que os Estados-membros têm muita margem de manobra. Eu posso dar aqui alguns exemplos já. Dois exemplos principais em que os Estados-membros mantêm um espaço de manobra dizem respeito ao prazo da garantia legal, ao prazo da responsabilidade do profissional
que está estabelecido aqui nesta diretiva como regra, como 2 anos, corresponde aliás à diretiva anterior, mas os Estados-membros podem prever um prazo superior, ou seja, não podem prever um prazo inferior para a responsabilidade do profissional, mas se assim o entenderem, na transposição das diretivas, podem na transposição da diretiva, podem... Já agora, há aqui uma pergunta no chat, se pode ser partilhado o link com um colega, não há problema, quem quiser partilhar pode partilhar à vontade. Obrigado, Isabel, pela pergunta. É mais fácil eu responder oralmente do que estar a responder em simultâneo. Ainda por cima respondi reservadamente para o Helder. Isto ainda não é fácil mexer aqui no chat. Muito bem, eu estava a falar do prazo de garantia que pode ser alargado. Por exemplo, os Estados-membros podem ter uma política, podem aprovar uma política mais favorável à durabilidade dos bens e de combate à obsolescência programada e prever um período de responsabilidade do vendedor superior a 2 anos. Pode ser 3 anos, 4, 5, desde que exista um período qualquer em que os direitos deixam de poder ser exercidos. Aliás, em rigor, os Estados-membros têm agora uma de 2 opções. Ou prever um prazo de responsabilidade, ou uma de 3. Ou prever um prazo de responsabilidade, que equivale ao nosso prazo de garantia legal, ou prever um prazo de prescrição, que equivale ao nosso prazo de caducidade previsto no Decreto-Lei 67 de 2003, ou prever os 2 prazos, como acontece atualmente em Portugal. Mas os Estados-membros passam a ter a possibilidade de prever apenas um destes 2 prazos, desde que prevejam um deles sem o limite dos 2 anos. Claro que até agora os Estados-membros já o poderiam fazer, uma vez que a diretiva era de harmonização mínima. O que temos é agora uma diretiva de harmonização máxima, mas que dá esta liberdade aos Estados-membros. Em relação ao direito português, e entrando já em algumas matérias que vamos falar depois, mas só para vos explicar as principais diferenças, porque é que eu vou-me centrar hoje no regime português atual, temos um período de presunção de que a desconformidade, de que o problema, de que o defeito, para quem não está tão familiarizado com este regime, já existia no momento da entrega, neste momento previsto no direito português, em 2 anos, ou seja, este prazo de presunção da anterioridade é equivalente ao prazo da garantia legal prevista no Decreto-Lei 67 de 2003. Como muitos de vocês saberão, a diretiva de 1999 prevê um prazo de garantia legal de 2 anos, mas esta presunção está fixada na diretiva atual, na de 99, em 6 meses. A nova diretiva vem prever um prazo de 1 ano, um prazo de presunção de existência da desconformidade no momento da entrega de 1 ano, e após duras negociações ao nível europeu, é permitido aos Estados-membros que assim o entendam manter os 2 anos que têm atualmente. Esta foi uma das exigências feita pelo negociador português, que assim permite manter o prazo de 2 anos previsto atualmente na lei portuguesa. Outro aspecto onde não existe liberdade, onde não é dada liberdade aos Estados-membros, está relacionada com a questão da hierarquia dos remédios, da hierarquia dos direitos que o consumidor tem em caso de desconformidade. O Decreto-Lei 67 de 2003, neste momento, artigo 4º, número 5, parece não prever uma hierarquia entre os vários direitos, embora esta seja uma discussão desde o início bastante discutida na doutrina e na jurisprudência. Neste momento, a diretiva de 2019 é clara, os Estados-membros vão ter de prever uma hierarquia rígida entre, por um lado, os direitos à reparação e à substituição, que têm de ser exercidos num primeiro momento, e, num segundo momento, os direitos à redução do preço e, particularmente, à resolução do contrato. Ou seja, em suma, se neste momento, salvo abuso de direito, seria possível o consumidor resolver de imediato o contrato, com a transposição da diretiva, o consumidor só poderá resolver o contrato em situações limitadas previstas na diretiva, em que já não seja possível ou não seja exigível que exija a reparação ou a substituição ao profissional, ao vendedor. Portanto, esta nova diretiva tem de ser transposta até ao dia 1 de julho de 2021.
e tem de entrar em vigor no dia 1 de janeiro de 2022. É neste prazo que teremos, em princípio, um novo regime da venda de bens de consumo. Vou fazer aqui uma referência também à Diretiva 2019-770, que regula os contratos de fornecimento de conteúdos e serviços digitais. Foram duas diretivas aprovadas e publicadas no mesmo dia pelos órgãos da União Europeia, e nunca é coincidente o seu âmbito de aplicação. Ou seja, nos casos em que se aplica a Diretiva da Venda de Bens de Consumo, não se aplica a Diretiva do Fornecimento de Conteúdos e Serviços Digitais. Nos casos em que se aplica a Diretiva do Fornecimento de Conteúdos e Serviços Digitais, não se aplica a Diretiva da Venda de Bens de Consumo. Ou seja, tem um âmbito de aplicação objetivo perfeitamente delimitado. Regulam que contratos? Os contratos de fornecimento de conteúdos digitais e os contratos de fornecimento de serviços digitais. Fornecimento de conteúdos digitais, por exemplo, quando adquirimos, eu aqui estou propositadamente, não quero qualificar este contrato, só isso daria para várias sessões aqui, mas quando adquirimos, quando descarregamos uma aplicação no nosso smartphone, estamos a celebrar um contrato de fornecimento de conteúdos digitais. Serviços digitais, por exemplo, e estou apenas a dar um exemplo, quando celebramos um contrato com a Netflix, por exemplo, estamos a celebrar um contrato de fornecimento de serviços digitais, ao qual será aplicável a Diretiva 770, um contrato, por exemplo, com a Dropbox para o fornecimento de espaço, em nuvem, para colocar aí a informação. Estamos a falar também, em princípio, de um serviço digital. Há casos em que a delimitação entre o conceito de conteúdo digital e o conceito de serviço digital pode não ser tão claro, tão óbvio, mas também não é esse o objeto daquilo que estamos a falar aqui. Só uma nota aqui, passa a haver uma diferença enquanto um CD ou um DVD com conteúdos até ao momento era abrangido pela Diretiva de 1999 e, portanto, poderia fazer sentido que fosse abrangido pela Diretiva da Venda de Bens de 771. Na verdade, há uma norma expressa, quer nas duas diretivas, estabelecendo que o mais relevante aí é o conteúdo digital e não o bem, o suporte físico, e, portanto, aplica-se a diretiva relativa ao fornecimento de conteúdos e serviços digitais. Temos também um novo conceito que é introduzido agora na Diretiva da Venda de Bens de Consumo, que é o conceito de bens com elementos digitais. A verdade é que cada vez mais temos bens que compramos, que são físicos, têm materialidade, um telemóvel, um carro, cada vez um frigorífico, etc., que além de serem o bem propriamente dito, também têm incluídos conteúdos ou serviços digitais que são muitas vezes essenciais para o seu funcionamento. Hoje em dia um carro sem os conteúdos e serviços digitais associados pode não funcionar, por exemplo. Aos bens com elementos digitais, vamos aplicar a Diretiva da Venda de Bens de Consumo. Peço desculpa para quem não esteja totalmente familiarizado com este regime, eu estou a entrar em alguns aspectos de pormenor, depois vou voltar um pouco atrás quando estiver a falar sobre o Decreto-Lei 67 de 2013 e sobre o regime português. Temos aqui uma pergunta do Gonçalo. Alguma desta legislação refere expressamente a questão da obsolescência programada, quer a nível nacional e internacional, e se não, a que regime fica sujeita esta questão? É uma questão bastante interessante. Claramente nestas diretivas não se avançou muito no que respeita a este problema da obsolescência programada. Um dos considerandos da Diretiva 2019-771, da Diretiva da Venda de Bens de Consumo, depois podem fazer uma pesquisa, aborda a questão da obsolescência programada, mostra que a União Europeia está preocupada com a questão e quer resolvê-la, mas claramente a opção, até pelo que se lê nesse considerando, a opção é mais em legislação setorial relativa a cada um dos bens. Se verificarem nesse considerando depois, vão ver que a aposta, a partir de agora, parece que vai ser feita em bens concretos. Ainda assim, como referi há pouco, os Estados-membros têm alguma margem na transposição desta diretiva para tratar desta questão da obsolescência programada, na medida em que
fundamentalmente na medida em que o período de responsabilidade do profissional, se quiserem na designação portuguesa, o período da garantia legal, pode ser alargado pelos Estados-membros. E aqui temos uma forma de resolver, ainda que parcialmente, a questão da obsolescência programada. Também tem sido falada a questão da obsolescência programada a propósito de se privilegiar o direito do consumidor à reparação sobre qualquer um dos outros direitos. Ou seja, o direito à reparação, se exercido num primeiro momento, na verdade constitui uma via de resposta à questão da obsolescência programada. E, portanto, os Estados-membros também, quando na opção, que não é muito grande, na verdade, face a esta diretiva, mas nas opções que tenham, se privilegiarem soluções relacionadas com a reparação do bem em detrimento da substituição ou da resolução do contrato, estão a optar por soluções mais amigas do combate à obsolescência programada. Claro que aqui é interessante que temos um pouco medidas contraditórias, porque por um lado a obsolescência programada poderíamos pensar é benéfica para o consumidor. Se limitarmos o direito de reparação, estamos a limitar um direito que o consumidor tem, e portanto aqui é uma opção política que poderá num primeiro momento não ser entendida como uma opção mais favorável ao consumidor, mas que talvez a médio e longo prazo, se isso levar a um aumento da produção, a uma melhor produção de bens, ou melhor, a uma produção de bens para que durem um pouco mais de tempo, talvez seja uma solução a médio prazo até melhor para o consumidor. De qualquer forma, eu diria que não são os direitos dos consumidores, são uma parte do problema. O problema da obsolescência programada está também bastante relacionada com a proteção do ambiente, e eu diria que deve haver aqui uma articulação entre estes dois direitos, estas duas questões. Gonçalo, não sei se... Eu peço desculpa, eu vou tratar-vos, como tenho aqui o vosso nome, eu vou tratar-vos a todos pelo nome, pelo primeiro nome, sem colocar quaisquer títulos. Espero que não se importem com essa questão. Muito bem, a diretiva, só um segundo que tenho aqui a Sara também, só para sintetizar anteriormente, o contrato de compra e venda de DVD estaria ao abrigo da diretiva de 99. Exatamente. Considera-se neste caso que o conteúdo digital é o elemento mais relevante do contrato, é mais relevante que o próprio DVD, que o suporte material DVD. Portanto, se em 99, na diretiva de 99, não havia qualquer dúvida de que estava abrangido o contrato de compra e venda de um DVD, agora o legislador europeu teve que decidir em qual das duas diretivas é que vamos incluir o DVD ou o CD ou a pen que tem conteúdos digitais, e a opção recaiu sobre a diretiva 2019-770. Não tem problema, Gonçalo, em relação a essa questão. Claro que grande parte da legislação a nível europeu centra-se em dar mais informação ao consumidor. A questão é, será que queremos que haja uma norma em que se informasse sobre o período estimado de utilização de um produto? Seria também um pouco perigosa, porque eu diria que também há um objetivo do ponto de vista político, e parece-me um bom objetivo, em que não sejam fabricados bens com uma duração mais baixa neste momento, por exemplo, em Portugal, do que os 2 anos. Eu até posso conseguir fabricar um bem e haver consumidores interessados em comprar um bem que tenha um período mais reduzido de utilização. Eu posso querer durante 3 meses apenas. Eu julgo que existe uma política geral no sentido de que não existam bens que durem menos tempo. Claro que a sua questão pode estar a ser colocada. Eu não sei se o Gonçalo tem o microfone e quer entrar através de som, explicando um pouco melhor a questão. Pergunto. Consegue-me ouvir assim? Professor? Não sei se me conseguem ouvir. Não estou a ouvi-lo. Ah. Estão a ouvir o Gonçalo?
Deem-me só um segundo, que eu acho que sei porque é que não estou a ouvir o Gonçalo, é porque tenho o som do meu computador desligado. Gonçalo, pode falar? Agora sim? Agora sim, agora estou a ouvir. Bom dia a todos. Bom dia. Obrigado. Não, eu estava, pronto, eu sei que esta questão, e eu julgo saber, até não é uma questão que seja consensual entre os Estados-membros sobre legislar sobre esta questão da obsolescência programada. Porque, segundo o que eu julgo saber, ainda há pouco tempo se achava que esta questão era um bocadinho teoria da conspiração, não é? Assim, utilizando aqui uma expressão um bocadinho mais rudimentar. Sim. Mas pronto, a minha ideia era, se calhar, num primeiro momento, haver estes deveres de informação que sejam impostos sobretudo em produtos que tenham uma componente tecnológica mais primeira, ou seja, computadores, telemóveis, porque também é nestes produtos que esta questão se coloca de forma mais premente. Numa primeira fase, até depois realmente haver um consenso comum entre os Estados sobre realmente haver a necessidade de informar e como legislar esta matéria, porque salvo erro, eu acho que já durante esta sessão legislativa, já uma proposta de lei, penso eu, do PCP, ou se não alguma proposta de lei, pelo menos houve essa discussão que foi suscitada pelo PCP na Assembleia da República, para se legislar sobre este tema, mas depois também não sei em que ponto é que ficou esta questão, mas realmente os professores faz todo o sentido, porque quer dizer, quando fomentamos políticas ambientais, não podemos ao mesmo tempo dar asa que se fabriquem computadores e telemóveis descartáveis, não é? Até porque a pegada ecológica destes produtos é Claro. saudável. Muitas vezes o problema, diria eu, também está relacionado com a dificuldade de legislar qual é o período de tempo adequado para cada produto. Eu dei uma vista de olhos nesse projeto do PCP que está a referir, e tinha uma lista de prazos para cada produto. Eu acho que também é um pouco perigoso fazer uma legislação assim, mas eu acho que vamos caminhar nesse sentido, até a nível europeu. O tal considerante que lhe estava a referir da diretiva parece apontar nesse sentido, fazer uma análise caso a caso. Okay. Também tenho dificuldades que essa análise, dificuldades em aceitar, pelo menos neste momento, que deva ser o profissional a estabelecer esse período relativamente a cada bem. Ok, professor, obrigado. Que tente que os bens, tem que garantir que os bens duram mais tempo e cada vez mais. E tem que ser, se calhar, a lei a também fazer alguma pressão no sentido de que os bens se tornem mais duráveis. Claro. Muito obrigado. Desculpa, não consigo ajudar muito mais. Não, ajudou imenso, obrigado. Nada. Então, também complementa a diretiva relativa aos direitos dos consumidores. Esta diretiva de 2011, que podem ver aí agora, é uma diretiva que trata fundamentalmente dos contratos celebrados à distância e fora do estabelecimento, mas tem 3 ou 4 normas que regulam todos os contratos de consumo, nomeadamente uma norma sobre requisitos de informação, que está atualmente transposta no artigo 8º da Lei de Defesa do Consumidor, um artigo sobre a entrega, um artigo sobre a transferência do risco, e estas normas estão nos artigos 9º, B ou C, já não sei neste momento de cor, mas veja o artigo 9º da Lei de Defesa do Consumidor, houve vários que foram acrescentados, o 9º A, o 9º B, o 9º C e o 9º D, 2 desses são sobre a entrega e a transferência do risco. O que é que isto significa? Que cada vez mais temos a nível europeu um direito dos contratos de compra e venda de consumo. Portanto, cada vez mais a nível europeu temos uma harmonização, pelo menos, das regras relativas à compra e venda de bens de consumo, acrescentando agora um regime da conformidade. As normas devem aplicar-se apenas aos contratos celebrados após o início da vigência do diploma de transposição. É o que resulta da diretiva, ou seja, a diretiva entra aqui numa matéria que não é muito habitual, mas estabelece o momento de entrada, a aplicação da lei no tempo, com a regra de que se deve aplicar apenas aos contratos novos. Vou passar este slide até porque me esqueci de o apagar. Indo agora à lei portuguesa, Decreto-Lei 67/2003, e ao seu âmbito de aplicação. Âmbito de aplicação subjetivo, temos que ter uma relação de consumo. Nós estamos a falar do regime da venda de bens de consumo e, portanto, temos que ter, por um lado, um consumidor e, por outro lado, um vendedor profissional. O conceito de consumidor
consta do Decreto-Lei 67 de 2013 e está aqui transcrito: aquele a quem sejam fornecidos bens, prestados serviços ou transmitidos quaisquer direitos destinados a uso não profissional por pessoa que exerça com caráter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Fora deste caso, se não estivermos perante uma relação de consumo, não se aplica o Decreto-Lei 67 de 2003, teremos de aplicar em princípio o regime geral do Código Civil. E aqui noto que o regime geral do Código Civil é um regime, na minha perspectiva, bastante desequilibrado a favor do vendedor, ou seja, é um regime muito protetor do vendedor, enquanto o regime do Decreto-Lei 67 de 2013 é um regime também ele desequilibrado, mas a favor do comprador, consumidor. E, portanto, aplicarmos ou não o Decreto-Lei, o regime das garantias, o Decreto-Lei 67 de 2003, vai fazer toda a diferença, provavelmente, quanto a saber se é mais protegido o comprador ou é mais protegido o vendedor, uma vez que temos dois regimes, na minha opinião, bastante desequilibrados, um para um lado, outro para o outro lado. Quem é o consumidor? Eu vou destacar aqui, porque só este tema também daria para várias horas, vou destacar aqui um aspecto fundamental: destinados a uso não profissional. Portanto, os bens, as coisas que são compradas, têm que ser destinadas a uso não profissional. Por exemplo, eu, se for comprar um livro de direito para fazer os meus trabalhos, os meus pareceres, para preparar as minhas aulas, eu não posso ser qualificado como consumidor, uma vez que estou a dar um uso profissional aos bens. Da mesma forma, uma empresa, uma sociedade comercial também nunca pode ser qualificada como consumidores, uma vez que age sempre, até por obrigações legais e estatutárias, para um uso profissional. E, portanto, também não pode ser qualificada como consumidor. Temos de um lado o profissional, do outro de um lado o consumidor, do outro lado o profissional. Eu vou só tratar duas questões mais interessantes aqui, relacionadas com o conceito de consumidor. Um dos principais problemas é o do uso misto. Vamos imaginar que eu compro um computador e que o computador serve simultaneamente, agora cada vez mais com as necessidades que se avizinham, serve simultaneamente para o exercício de atividades profissionais e para o exercício de atividades não profissionais, ou seja, eu utilizo o computador quer para dar aulas, para preparar aulas, para escrever livros, mas também utilizo o computador para ir pesquisar nas minhas redes sociais, ir ver blogs que não têm nada a ver com direito, etc. Nesse caso, eu devo ser qualificado como consumidor ou não? O critério que tem sido entendido como critério... Santo Deus! Como critério relevante, como critério predominante, tem sido o uso predominante, ou seja, se eu utilizar mais o computador para um uso não profissional, devo ser qualificado como consumidor. Se eu utilizar mais para um uso profissional, não devo ser qualificado como consumidor. Tem sido esta a orientação da União Europeia. Há a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia também a apontar neste sentido. Nestas duas diretivas de que vos falei há pouco, nos considerandos, deixa-se em aberto aos Estados-membros fazerem aquilo que entenderem. Ou seja, os Estados-membros podem considerar que esta pessoa que tem uma finalidade mista, quando celebra o contrato, de ser considerada consumidor ou de não ser considerada consumidor. Os Estados-membros têm a liberdade, é-lhes dada a liberdade agora pela União Europeia e, portanto, podemos ter uma regra diferente. Estava aqui a ser pedido para que desligassem os microfones que ainda têm ligado. Eu estava a ver aqui o Faisal, por exemplo, que eu julgo que tem o microfone ligado. Se puder desligar o microfone, agradecia, a não ser que seja para falar. Obrigado. Depois, outra questão bastante interessante e que está relacionada com outra parte do conceito de consumidor é a que diz respeito às plataformas digitais. Portanto, temos que ter de um lado o consumidor, do outro lado um profissional. Quem é o profissional? É a pessoa que exerce com caráter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Mas se pensarmos numa plataforma como o OLX, para simplificar, o OLX exerce com caráter profissional uma atividade económica que visa a obtenção de benefícios. Mas o OLX não é parte depois nos contratos de compra e venda
que são celebrados entre particulares, ou entre um particular ou entre um consumidor e um profissional, porque também pode haver pessoas a vender profissionalmente no OLX. E, portanto, uma questão que se coloca aqui e que pode ser interessante diz respeito à eventual responsabilidade da plataforma digital. Ou seja, saber se o OLX, por exemplo, ou a Amazon, quando está a funcionar como marketplace, ou a Fnac em Portugal, que também tem neste momento os dois negócios, vendedor direto ao consumidor, por um lado, e marketplace, ou seja, intermediário, por outro lado, saber se pode ou não ser responsabilizado. E aqui também as duas diretivas têm normas, têm nos seus considerandos, prevêem que os Estados-membros são livres de fazerem aquilo que entenderem no que respeita a esta matéria. Bem, fazerem aquilo que entenderem não será o caso, mas responsabilizar a plataforma digital, ainda que a plataforma digital não seja parte no contrato. No enquadramento atual no direito português, e eu diria que em qualquer um dos direitos europeus, é muito difícil responsabilizar a plataforma, que é um mero intermediário. No direito brasileiro, o conceito de fornecedor é capaz de o permitir já hoje, mas nos direitos europeus, a responsabilização da plataforma, que é mera intermediária, é difícil de fazer. Ora, com esta alteração, com este considerando que está previsto nas duas diretivas, os Estados-membros vão poder, se assim o entenderem, responsabilizar, além do vendedor, responsabilizar a plataforma, ainda que esta seja um mero intermediário. Na minha opinião, dever-se-á avançar no sentido dessa responsabilização, mas não em todos os casos. É evidente que num exemplo como a Amazon, a intervenção da empresa, da plataforma, é muito maior do que a intervenção que tem, por exemplo, a plataforma no caso do OLX. No caso do OLX é um mero intermediário, os contactos, os anúncios são feitos de forma autónoma pelas pessoas e, portanto, parece-me que a responsabilização por uma desconformidade, por um problema, por um defeito num contrato celebrado através da OLX deve ser menor do que num contrato celebrado através da Amazon. Portanto, aqui uma possibilidade que é conferida aos Estados-membros. Decreto-Lei 67 de 2003, âmbito objetivo, e já sabem, quando quiserem podem colocar questões. Contratos de compra e venda, e aqui abrange coisas corpóreas, portanto coisas assimiláveis pelos sentidos. O regime português abrange coisas móveis e coisas imóveis. A diretiva, quer a de 99, quer agora a de 2019, abrange apenas coisas móveis. Portanto, Portugal aqui tem um regime idêntico para as coisas móveis e para as coisas imóveis, ao contrário do que resulta da diretiva. O regime português, tal como ambas as diretivas, aplicam-se quer a coisas novas, quer a coisas usadas. Chama a atenção para um aspecto, tem que ser uma relação de consumo. Portanto, se eu comprar um apartamento a um particular, não vai ser aplicável o Decreto-Lei 67 de 2003. Não porque este não se aplica a coisas usadas, que se aplica, mas porque este se aplica apenas a relações de consumo, e se eu comprar um bem a um particular, eu não posso ser qualificado como consumidor. O regime aplica-se também aos contratos, aos bens de consumo fornecidos no âmbito de um contrato de empreitada ou de outra prestação de serviços, bem como à alocação de bens de consumo. Portanto, temos aqui outros contratos aos quais se aplica e não apenas a contratos de compra e venda. Desde logo, a contratos de empreitada ou outra prestação de serviços em que seja fornecido um bem. Na minha perspectiva, deve interpretar-se esta norma no sentido de que é necessário uma coisa corpórea para que o regime seja aplicável. Portanto, se tiver em causa um contrato de empreitada ou de prestação de serviços em que não é fornecida uma coisa, não se aplica o Decreto-Lei 67 de 2003, por exemplo, um mero contrato de limpeza, e aplica-se também a contratos de locação de bens de consumo. E aqui aplica-se quer ao aluguer, ou seja, a locação de coisas móveis, quer ao arrendamento, a locação de coisas imóveis. Será que o Decreto-Lei 67 de 2003 se aplica a contratos de fornecimento de conteúdos ou serviços digitais? Esta era uma questão bastante discutida. Eu diria que em relação aos serviços digitais dificilmente poderemos considerar a sua aplicação, uma vez que não se aplica, na minha perspectiva,
a contratos de prestação de serviços em que não seja fornecida uma coisa. E nos serviços digitais, em princípio, não é fornecida uma coisa e é difícil que qualifiquemos o objeto do contrato como uma coisa. Mas a questão colocava-se antes, a propósito, por exemplo, do caso de eu descarregar uma música através da internet. Ou seja, se eu comprar um CD, não há dúvida de que está abrangido pelo Decreto-Lei 67 de 2003. E se eu descarregar essa mesma música numa aplicação, será que é aplicável? Será que é aplicável o regime? Segundo a doutrina que maioritariamente se pronunciou sobre o assunto, dever-se-ia aplicar analogicamente o regime nestes casos. Por maioria de razão, ou seja, não teria lógica o consumidor ficar mais protegido se comprasse ou se adquirisse aquela música num CD do que se adquirisse aquela música através da internet. De qualquer forma, esta questão, como viram, fica resolvida agora com as novas diretivas e com a transposição das novas diretivas. Agora não há dúvida de que temos dois regimes diferentes a nível europeu. Se teremos ou não dois regimes diferentes a nível nacional, vamos ver, porque essa também me parece que é uma opção do legislador nacional. Eu recomendaria uma transposição num único diploma destas duas diretivas, ainda que salvaguardando os aspectos em que o regime é diverso, mas acho que seria positivo para evitar uma disseminação, como temos visto até agora, da legislação de proteção do consumidor. Vou aqui fazer agora, não sei se estão a ver não, eu é que tenho que iniciar aqui. Estão a ver um inquérito, umas questões, um conjunto de questões colocados no vosso computador? Não, então eu acho que tenho que interromper o compartilhamento. E agora, estão a ver? Sim, então 2 minutos para tornar isto um pouco interativo e também para testar o funcionamento destes inquéritos. Conseguem responder? Sim, eu estou a ver o âmbito de aplicação. Qual dos seguintes contratos se aplica ao Decreto-Lei 67 de 2003? Exatamente. Pelos vistos não aparece a toda a gente, aparece só a alguns. E não consigo explicar porquê. A quem aparece podem tentar responder. Isto não há certo ou errado, isto é anónimo, eu não vejo quem é que respondeu. Ora, eu sou o José Falcão, quero cumprimentá-lo, assim a todos estão. Muito obrigado, é um gosto. Obrigado. E estou a ver perfeitamente o âmbito de aplicação. E consegue preencher com o seu rato, consegue preencher? Sim, acho que sim. Eu posso preencher. Sim, eu não vejo quem é que preenche, não se preocupem com esse aspecto, só queria ver se isto estava realmente a funcionar e podem colocar mais do que uma opção certa. Eu julgo que compartilhando portanto, há pessoas que ainda não estão a ver, certo? Ok, então eu vou partilhar a minha tela com isto, julgo que assim não vão conseguir ver, mas podemos comentar rapidamente. Depois, noutro momento, verei o que é que se passa. Dê-me só um segundo.
admito que estejam a ver agora as questões. Eu vou ter que tirar porque eu assim não consigo, não estou a ver a aula. Portanto, eu vou interromper agora o compartilhamento. Pronto, esta parte não correu assim tão bem, mas já agora rapidamente para as 13 pessoas que preencheram, a quais dos seguintes contratos se aplica o Decreto-Lei 67/2003, 14 pessoas agora, contrato de compra e venda de uma bateria de telemóvel, sim, o regime aplica-se, na minha perspectiva, pelo menos, ou seja, o contrato aplica-se quer ao telemóvel, aplica-se ao contrato de compra e venda do telemóvel, e não há nenhuma razão para restringir a aplicação a componentes do telemóvel como a bateria. Atenção que não quer dizer que os bens não possam ter um determinado desgaste e que o desgaste normal dos bens não esteja abrangido, não seja um elemento que depois leva a que não esteja em desconformidade com o contrato do bem. Por exemplo, eu posso comprar uns pneus para um automóvel, os pneus têm também 2 anos de garantia. Naturalmente, se eu ao fim de 3 meses tiver feito 100 mil quilómetros com aqueles pneus, os pneus já não estão em condições de circular. Mas aí porque eu os usei, porque eu lhes dei um uso, porque eu dei o uso normal a esses pneus e por isso é normal que já não estejam em conformidade. Contrato de fornecimento e uma aplicação celebrado através da App Store. No fundo era a questão que eu estava a referir em relação à Ana Ferreira Neves. Sim, a bateria tem de ter pelo menos 2 anos de garantia, correto. Até lhe posso dar, para explicar esta questão, eu costumo dizer, eu posso comprar uma bateria e não a usar durante 1 ano e meio. E usar ao fim de 1 ano e meio. E nesse caso a bateria está como nova, não há nenhuma razão para que o prazo de garantia não dure os 2 anos. É que isto não tem a ver com o uso. Se eu utilizar a bateria, se eu utilizar de forma errada a bateria, desde logo há um mau uso que me impede de exercer um direito no caso de desconformidade. E se eu utilizar muito uma bateria, ela pode ter um desgaste normal que não me permite o exercício de um determinado direito. Mas a bateria tem que ter 2 anos de garantia. No que respeita à aplicação, na App Store está relacionado com a questão que referi no final. Para quem entenda que o Decreto-Lei 67/2003 deve ser aplicado, ainda que analogicamente a resposta seria afirmativa. Para quem entenda que não, teríamos de recorrer a outras normas do ordenamento jurídico que não são tão protetoras do consumidor. Quanto ao contrato para a lavagem de um automóvel, eu diria que não. Parece-me que é um contrato de prestação de serviços em que não é fornecida uma coisa. E, portanto, não sendo fornecida uma coisa, não poderíamos aplicar o Decreto-Lei 67/2003, na minha perspectiva. Poderíamos aplicar a Lei de Defesa do Consumidor, por exemplo, e poderíamos aplicar as regras quanto ao incumprimento, as regras previstas no Código Civil para a prestação de serviços. Já agora, uma nota, as normas do Código Civil para desconformidade no contrato de prestação de serviços são mais favoráveis ao utilizador do que as normas da compra e venda defeituosa são para o comprador. E, portanto, as normas do incumprimento defeituoso, se quiserem, do Código Civil relativas à prestação de serviços são, na minha perspectiva, mais equilibradas e, portanto, até adequadas para regular também relações de consumo. Ao contrato de fornecimento de energia elétrica, eu diria que, pelo menos uma parte ao fornecimento da própria energia elétrica é aplicável o Decreto-Lei 67/2003, uma vez que a eletricidade é uma coisa corpórea. Contrato de compra e venda de um imóvel no valor de 3 milhões de euros. Aqui, tal como em relação a várias das questões anteriores, temos que ver se é uma relação de consumo. Mas se tivermos de um lado um consumidor, do outro lado um profissional, a este contrato aplica-se o Decreto-Lei 67/2003, é irrelevante o valor, pode aplicar-se o regime a um contrato no valor de 3 milhões de euros. Ao contrato de locação financeira, em que curiosamente foi aquele em que me disseram que menos seria aplicável este regime, eu diria que também se aplica. Lembram-se que nos termos que vos referi há pouco, aplica-se a contratos de locação. E parece-me que deve ser incluído o contrato de locação financeira também na passagem da norma que refere à aplicação a contratos
a contratos de locação, ou seja, a locação financeira, ainda que tenha uma finalidade de crédito, ou seja, uma finalidade financeira, implica a entrega de uma coisa e de uma coisa corpórea e, portanto, eu entendo que será aplicável também o Decreto-Lei 67 de 2003. Em relação aos dois seguintes, contrato para assistência a um espetáculo desportivo e contrato para a disponibilização de espaço de armazenamento em rede, eu diria que não, que são serviços em que não é fornecida uma coisa. E, portanto, não sendo fornecida uma coisa, é difícil aplicar o regime, parece-me que está fora do âmbito de aplicação do regime. Por fim, o contrato para a revisão do carro, incluindo a mudança de óleo e a colocação de novas pastilhas nos travões, eu diria que este é um contrato misto, que é um contrato que tem elementos de prestação de serviços, tudo o que está relacionado com a revisão do carro, com a análise que é necessário que o profissional faça do carro, e a essa parte do contrato poderá ser mais difícil aplicar as regras do Decreto-Lei 67 de 2003, mas é evidente que no que respeita ao óleo, que no que respeita às pastilhas, são coisas que são incluídas no carro e, portanto, a essas coisas aplica-se naturalmente o Decreto-Lei 67 de 2003. Ou seja, aqui poderemos ter que distinguir para saber que regime aplicar, se o problema está no óleo ou nas pastilhas, ou se o problema está no serviço propriamente dito, na análise que foi feita pelo profissional, por exemplo. Claro que muitos destes exemplos que eu coloquei aqui são exemplos limite e exemplos que são bastante discutidos e, portanto, aquilo que estou a fazer é dar-vos a minha opinião, tendo em conta o enquadramento jurídico que me parece ser o mais adequado. Vocês têm alguma questão sobre estes casos? Não tendo questões, vamos começar aqui. Eu vou voltar a partilhar a tela. Peço só um segundo. Bem, vou avançar. Julgo que estão a ver o caso. Eu vou tentar de qualquer maneira ainda conseguir. Já estou. Não estou. Neste momento posso perguntar-vos se estão a ver o caso. Muito bem, mas julgo que já tiveram a oportunidade pelo menos de ver o caso. Julgo que já tiveram a oportunidade de ver o caso e, portanto, vou continuar, porque senão não consigo estar a gerir aqui o chat, porque eu não consigo estar a ver as duas coisas ao mesmo tempo em modo de apresentação. Vou ter que resolver este problema no futuro. Então, a Eduarda foi informada pela empresa de que podia comprar o carro custava 10.000 euros com garantia de 1 ano e 6.000 euros sem garantia. A Eduardo optou por comprar o automóvel sem garantia, pagando 6.000 euros. Uma semana depois este deixou de funcionar. A Eduarda tem algum direito resultante da falta de conformidade do automóvel? O que é que me diriam? Ana Ferreira Neves tem microfone e quer partilhar connosco, por que não? Pois, estes carros, temos alguns problemas aqui. Aqui o problema
O problema aqui é que o regime é imperativo. Exatamente, o regime é imperativo e, portanto, não é possível limitar por acordo, seja esse acordo imposto pela empresa ou não, é irrelevante. Também podia ser o consumidor a dizer que queria pagar menos e que aceitava que o bem não tivesse garantia. Isso também não seria válido. O artigo 10º do Decreto-Lei 67 de 2003 estabelece que o regime é imperativo, ou seja, que não podem ser limitados os direitos dos consumidores. E, portanto, esta prática comercial de propor um preço com garantia e um preço sem garantia não seria nunca válida face ao Decreto-Lei 67 de 2003. Como diz a Sara Garcia, além do mais, isto seria uma prática comercial desleal, seria uma ação enganosa nos termos do Decreto-Lei 57 de 2008 e, portanto, também poderia ser aqui aplicada uma sanção contraordenacional à empresa, teria o direito de anulação nos termos do regime das práticas comerciais desleais também. Este problema levanta ainda outra questão que vos coloco, que é, e qual é o prazo, imaginando que foi celebrado efetivamente este contrato, pode sempre haver acordo, Gonçalo, se for mais favorável ao consumidor. Sim, ou seja, se o prazo, em vez de ser de 2 anos, for de 3 anos, por exemplo. Nesse caso pode haver acordo. O que não pode, parece-me, salvo situações limite, que se tiverem interesse, eu discuti isto, foi um dos temas principais da minha tese de doutoramento, foi em que casos é que o regime, é que a imperatividade tinha que ser posta em causa tendo em conta os interesses do consumidor. E, portanto, se tiverem interesse nessa questão, isso daria agora para outro, seria quase outro tema, mas eu diria, não pode ser uma redução do preço com redução de garantia, como temos aqui neste caso. A Ana pergunta se o ano adicional é uma garantia voluntária. Sim, o ano adicional é uma garantia voluntária. O que é que isto significa? Que em relação a esse ano adicional, podem não ser aplicáveis todas as regras previstas no Decreto-Lei 67 de 2003. O que não pode é colocar-se uma garantia, definir-se uma garantia de 3 anos com cláusulas que estejam em desrespeito pelo Decreto-Lei 67 de 2003. Se a garantia se estabelecer apenas uma garantia de 3 anos, vão ser aplicáveis as regras do Decreto-Lei 67 de 2003. Se quiser impor regras diferentes, essas regras diferentes e menos favoráveis ao consumidor só serão válidas para o período posterior aos 2 anos. Agora, há outra questão que eu gostaria de colocar a propósito deste caso e que a Ruth, e que tem que ver também com o comentário que a Ruth fez. Portanto, a conclusão é de que é inválido este negócio, ou seja, o que foi comprado um carro, 6.000 euros sem garantia. Havia a opção dos 10.000 euros com garantia de 1 ano. E eu digo-vos que, para quem não esteja a par do regime, que é possível, por acordo, reduzir, no caso de um bem usado, neste caso era um automóvel usado, é possível reduzir o prazo de 2 para 1 ano. E aquilo que eu vos pergunto é, neste caso, qual é o prazo de garantia deste automóvel? É um prazo de 2 anos ou é um prazo de 1 ano? O consumidor tinha duas opções, 10.000 euros com garantia de 1 ano ou 6.000 euros sem garantia. Ora, neste caso, já vimos que é inválida a cláusula que prevê a inexistência de uma garantia. E, portanto, tem-se como não escrita a cláusula relativa à garantia. Não sei se querem fazer algum comentário relativamente a esta questão. 1 ano, 2 anos? O prazo mínimo é sempre de 1 ano, sim. O prazo mínimo, Gonçalo, é sempre de 1 ano. E concordo com... Bem, depende da utilização, o Helder diz que depende da utilização dada ao veículo, estamos a falar de um caso de um litígio de consumo, ou seja, de uma relação de consumo. Elisa, eu parece-me que não se prevendo bens usados, automóveis usados, o prazo é de 2 anos. O prazo previsto no Decreto-Lei 67 de 2013 é de 2 anos. O que pode
O que pode é haver uma redução do prazo de 2 anos para 1 ano, por acordo. Mas se o acordo é inválido, se o acordo relativo à redução é inválido, parece-me que deve considerar-se como não escrito e, portanto, aqui o prazo deve ser de 2 anos. A Ruth coloca uma questão interessante, que é a dos acordos camuflados. Eu tenho algumas dúvidas, e já escrevi sobre isso também, se a redução deste prazo pode ser feita através de uma cláusula contratual geral, uma vez que está a restringir direitos e, portanto, nos termos do Decreto-Lei 446, está a restringir a responsabilidade. E, portanto, nos termos do Decreto-Lei 446/85, o regime das cláusulas contratuais gerais, é duvidoso que se essa cláusula pode considerar-se, não pode ser considerada uma cláusula abusiva. A verdade é que se entendermos assim, na verdade, a redução para 1 ano acaba por ser quase sempre inválida, quase sempre abusiva. E, portanto, deixo a questão, tenho algumas dúvidas, de qualquer forma, não há dúvida, é que tem que haver informação. É que tem que ser dada a informação nos termos dos artigos 5º e 6º do regime das cláusulas contratuais gerais. Ou seja, informação em termos tais que permitam ao aderente, ao consumidor, ao comprador, ter conhecimento de que há uma redução da garantia naquele caso para 1 ano. Isto será o mínimo dos mínimos. A Maria Miguel coloca uma questão bastante interessante. 2 anos, diria 2 anos, mas não haverá abuso de direito? O consumidor será um pouco, nesta situação, poderá ser um pouco absurdo que o consumidor, se tivesse optado pela proposta dos 10.000, teria uma garantia de 1 ano e optando pela proposta dos 6.000, não tem uma garantia de 2 anos. Admito que sim, e aqui vou voltar a referir o regime das práticas comerciais desleais para dizer que talvez o regime das práticas comerciais desleais possa ser aplicado em relação à generalidade deste negócio, o que garantiria de alguma forma que o consumidor ficasse precavido nos dois casos. A vantagem de considerarmos que a garantia é de 2 anos, no caso da opção pela proposta dos 6.000 sem garantia, é não incentivar os profissionais a este tipo de práticas. Porque, na verdade, se considerarmos que com os 6.000 o prazo também é de 1 ano, profissional, do ponto de vista da consequência civil, a consequência não é muito grande. Claro, depois pode ser aplicada uma sanção contra-ordenacional, como vimos. Mas do ponto de vista da consequência civil, na verdade, o carro terá sempre uma garantia de 1 ano na sequência desta prática. Mais uma vez, não é uma questão fácil, mas as vossas questões foram todas bastante interessantes. Eu diria à partida, Érica, que eu consideraria 2 anos, que tudo analisado tudo no seu conjunto, eu diria que seria 2 anos. Pois, eu não falei, eu por acaso tenho aqui, eu vou colocar agora um caso, muito obrigado pela questão, relativa à entrega, à utilização, etc. Não percebi, Érica, por falta de acordo a definir 1 ano? Ou seja, na proposta 6.000 euros sem garantia, a opção é sem garantia. Se consideramos a cláusula nula, não tem garantia, mas tem que ter garantia. Portanto, aplicamos a garantia geral prevista no decreto-lei. Peço desculpa, estou a ler agora a questão do Gonçalo. Uma diminuição do preço com a diminuição do prazo de garantia que seja aceito pelo consumidor, é difícil não haver um caso de abuso de direito, modalidade de venire. Exato, podemos considerar que há um abuso de direito, mas atenção, as situações de confiança, se tivermos em conta a teoria da confiança para a aplicação do conceito de boa-fé, não esquecer que um dos requisitos da confiança é a boa-fé da contraparte. E, portanto, aqui claramente o profissional também não estava a agir de boa-fé. E, portanto, poderíamos ter outra figura que poderia ser invocada contra o venire, neste caso pelo consumidor, que é a figura do tu qualquer. Não sei se já ouviram falar, que é a figura do tu também. Ou seja, é muito duvidoso que o profissional, neste caso, também estivesse a agir de acordo com a boa-fé. E o profissional que está a agir em contradição com a boa-fé, vir invocar a má-fé do consumidor,
pode não ser aceitável. É uma questão complexa e que também diria que tem que ser resolvida caso a caso. Eu vou colocar aqui outro caso que está relacionado precisamente com os prazos. Eu vou colocar aqui no chat, portanto, eu vou copiar para o chat. E, portanto, em vez de partilhar no ecrã em grande, peço desculpa por isto, mas para evitar que percamos mais tempo, já passamos, aliás, a hora que estava definida. Quem quiser sair, naturalmente, pode sair à vontade. Se quiserem continuar a discutir os temas, coloco pelo menos mais este caso. O Emanuel comprou um aparelho de ar-condicionado através da internet, tendo ficado acordado que a empresa enviaria o aparelho para a casa de Emanuel, procedendo também à sua instalação. O aparelho foi entregue no dia 1 de março de 2018, mas apenas foi instalado pela empresa 2 meses depois, no dia 1 de maio de 2018. No dia 1 de abril de 2020, o aparelho deixou de funcionar. Aqui estamos no futuro já. Emanuel pode fazer alguma coisa? Portanto, a questão aqui é quando é que começa a contar o prazo da garantia legal. 2 anos. E a regra, o vendedor responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista no momento em que o bem é entregue. Portanto, a regra é da entrega do bem, e, portanto, se aplicássemos o artigo 3º, número 1 do Decreto-Lei 67 de 2003, sem mais, eu diria, é a partir da data da entrega, 1 de março de 2018, e, portanto, no dia 1 de abril de 2020 já teriam passado os 2 anos do prazo da garantia legal. Mas será que neste caso, em que o bem foi vendido com a instalação ainda por cima feita pela própria empresa que vendeu o bem, não devemos considerar aqui o prazo, o momento da instalação como um momento relevante, como refere, aliás, neste momento o Gonçalo. Esta questão não é fácil. A Ana já mudou de perspectiva em relação à questão. Atenção, se fosse um problema na instalação, seria também aplicável, neste caso, o decreto-lei, porque nos termos do artigo 2º, número 4, a falta de conformidade resultante de má instalação do bem é equiparada a uma falta de conformidade do bem quando a instalação fizer parte do contrato de compra e venda e tiver sido feita pelo vendedor ou seguindo instruções do vendedor. Portanto, Gonçalo, também seria aplicável nos termos do artigo 2º, número 4. E aqui parece-me que o objetivo da lei é permitir que o consumidor, no momento em que recebe o bem, que é o momento em que tem contacto com o bem e pode, se assim o entender, pô-lo a funcionar, pode começar de imediato. Tem a ver, portanto, também, como tinha colocado a questão há pouco, com a possibilidade, pelo menos, de o consumidor utilizar o bem. E, portanto, aqui eu diria que só no dia 1 de maio de 2018 é que verdadeiramente o consumidor tem todos os elementos necessários para poder verificar se o bem está em conformidade com o contrato. Já seria diferente, parece-me, estou convencido disso, que seria diferente se no dia 1 de março tivesse sido entregue e o consumidor, entretanto, tivesse contratado com outra empresa para a instalação e a instalação só tivesse sido feita 2 ou 3 meses mais tarde. Nesse caso, o consumidor tinha podido colocar o aparelho de ar-condicionado em funcionamento desde logo e só não o fez por questões que lhe são imputáveis, ou que lhe são imputáveis. Aqui remete para um juízo de culpa que não é adequado, porque não há, na verdade, uma culpa. O consumidor não tem que instalar o bem de imediato, não é um dever que ele tenha. Se quiser, não instala sequer o bem. Mas pelo menos que não lhe é dirigido diretamente. Não sei se tem mais alguma questão sobre este caso. Exato. Também me parece que sim. Ou seja, se tiver sido convencionado, muito obrigado. Se tiver sido convencionada a entrega do bem com instalação, pode-se considerar, pode-se interpretar que a entrega só fica finalizada, só fica completa com a instalação.
Claro que para isso é necessário que tenham sido contratados os dois objetos em simultâneo, a compra e venda do aparelho de ar-condicionado e a entrega. Portanto, parece-me que a resposta aqui, no dia 1 de abril de 2020, ainda estaria dentro do prazo para exercer, do prazo da garantia legal, que só começou a contar naquele momento posterior. Vou colocar aqui mais um caso. O João e a Joana compraram um colchão na Confortama. Peço desculpa pela semelhança com alguma marca que possa eventualmente existir. Na sequência da informação dada na loja de que este era indicado para os problemas de coluna de João. Passado uma semana, perceberam que o colchão não era indicado para o efeito. Na loja deram a possibilidade ao casal de trocar o colchão por outro indicado para problemas de coluna, só que este tem um valor mais baixo, uma diferença de 200 euros. João e Joana podem exigir a devolução dos 200 euros? Aqui há várias questões diferentes. No primeiro momento, isto é um contrato de compra e venda de um colchão, coisa móvel corpórea, claramente para consumo, porque é colocado na cama do João e da Joana, que saibamos, aqui no caso, e há uma informação, é dada uma informação pelo profissional, pelo vendedor, por um representante da loja, na loja, de que era indicado aquele colchão para os problemas de coluna de João. Portanto, peço desculpa. Este é um dos elementos, uma das características que integra o contrato. E, portanto, nós temos de avaliar depois, nos termos do Decreto-Lei 67 de 2003, a conformidade do bem à luz também desta declaração, desta informação que é prestada na loja. A partir do momento em que uma semana depois se conclui que não era indicado para o efeito, temos uma situação de desconformidade. O colchão até pode não ter um defeito, propriamente dito, mas se não era indicado para a situação do João e foi dito pelo profissional que era indicado, podemos aplicar aqui o artigo 2º, número 2, a linha B do Decreto-Lei 67 de 2013 e concluir que o bem é desconforme por não ser adequado ao uso específico para o qual o consumidor os destine e do qual tenha informado o vendedor e que o mesmo tenha aceitado. Ou seja, aqui disseram ao consumidor que era adequado para ele, para a situação particular em que ele se encontrava e, portanto, estamos perante uma situação de desconformidade. Estando perante uma situação de desconformidade, o consumidor tem vários direitos que estão previstos no artigo 4º do diploma. O direito à reparação, o direito à substituição, o direito à redução do preço ou o direito à resolução do contrato. Eu diria que há dois direitos, ou pelo menos há um direito que não faz grande sentido neste caso, neste exemplo, que é o direito à reparação. Dificilmente seria possível reparar o colchão de forma a que passasse a ser adequado para os problemas de coluna do João. Portanto, aqui temos uma hipótese, a substituição por um colchão que tem que ter as características acordadas, nós não temos mais informação além desta, portanto tem que ser pelo menos adequado aos problemas de coluna do João. Parece ser esta, aliás, a solução que a empresa dá, ou a resolução do contrato. Aqui, eventualmente, a resolução do contrato, face ao direito português atual, poderia ser de imediato exigida, até porque se compreende que o consumidor possa ter perdido a confiança na empresa neste caso. Face à nova diretiva, provavelmente o consumidor deixará de poder exercer de imediato o direito à resolução do contrato. Também poderia ser exercido o direito à redução de preço, embora talvez não faça grande sentido neste caso, uma vez que, não sendo o colchão adequado ao João, o João provavelmente não vai querer ficar com aquele colchão, ainda que pagando menos. Agora, será que no caso de substituição por um bem de valor mais baixo, ou seja, o bem que está em conformidade com o contrato, e é a situação peculiar que temos neste exemplo, o bem que está em conformidade com o contrato tem um valor mais baixo. Será que é adequada uma redução que eles possam receber, que eles possam exigir a devolução dos 200 euros? E aqui coloco-vos esta questão não é simples e não me parece que tenha uma resposta evidente, embora eu tenha uma opinião sobre ela. Não sei se alguém quer
direito à substituição e devolução da diferença de preço sob pena de enriquecimento do vendedor. No fundo é a ideia que temos aqui, não sei se todos concordam. Não é evidente, mas diria que sim, no fundo, na mesma lógica em termos de resposta, julgo eu. Essa é uma boa questão. Sim, eu também tenderia a responder nesse sentido. Que temos um caso de substituição do bem, sendo o valor mais baixo, parece-me que faz sentido no caso, e o argumento do enriquecimento do vendedor também me parece um bom argumento. A Joana colocou aqui um acento apenas. Érica, tendo em conta que o comprador adquiriu o colchão baseado em falsa garantia da adequação ao problema de quem adquiriu, acho que faz sentido terem que devolver. Sim, estamos a pressupor aqui, naturalmente, que há uma desconformidade e, portanto, que ele pode exercer um determinado direito. A particularidade deste caso é que temos o exercício de um direito, o direito à substituição, neste caso, de forma um pouco atípica, porque temos os 200 euros, temos ainda que resolver a questão dos 200 euros. Claro que por acordo qualquer solução é possível as partes chegarem a acordo depois de se ter verificado a desconformidade no bem, certo? Portanto, essa é sempre uma possibilidade que existe. Certo, substituição com devolução da diferença em alternativa à resolução do contrato, que será no fundo o equivalente, aliás, se ele for depois comprar o novo colchão por menos 200 euros. Exatamente, como diz a Ana. Já agora, uma questão interessante colocada, Ruth, se o vendedor for inteligente, junta-me... Pois, exato. Não, mas aí o consumidor já não está obrigado a aceitar, diria eu, porque aí já não é uma simples substituição. Se juntar outras coisas. Claro que, por acordo, mais uma vez, Ruth, parece-me que sim, ou seja, por acordo será uma boa solução. Sara, como conjugar esta hipótese com a hierarquia dos remédios? Quando a questão se colocar do ponto de vista da hierarquia dos remédios, julgo que teremos apenas, provavelmente, a solução da substituição com a devolução da diferença por enriquecimento, parece-me. Ainda temos aqui o SCF, uma questão aqui atrás. Quem é? Pode só dizer o primeiro nome, por favor? Só para eu conseguir dizer o nome. A Susana. Obrigado. Se fosse a situação inversa, o colchão adequado mais caro, o cliente teria que pagar a diferença? Ou não estando interessado de resolver o contrato? O que é que me diriam? Esta questão também é bastante interessante. Se na verdade só houver um bem, o colchão que existe, que esteja conforme com o contrato, custa mais de 200 euros. Será que o consumidor poderia exercer o direito à substituição? Atenção, direito à substituição não pode implicar nunca pagar mais de 200 euros, porque aí já não estamos a falar do direito à substituição. O direito à substituição implica apenas trocar um bem pelo outro. E, portanto, substituição mais pagar 200 euros é sempre uma solução atípica que não está prevista na lei e que pode ser obtida por acordo. Mas só por acordo. Portanto, não pode ser imposta pelo profissional. A questão aqui é se o consumidor quiser exercer o direito à substituição, se o profissional pode vir invocar não, é demasiado oneroso ou é abusivo exercer o direito à substituição, nesse caso, e portanto eu apenas aceito a resolução. Eu tenho dúvidas que neste caso, com uma diferença apenas de 200 euros, que o profissional pudesse opor-se neste caso ao direito de substituição. E a verdade é que há jurisprudência já do Tribunal de Justiça, não sobre este caso, mas jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que se diz que mesmo em casos em que a reparação ou a substituição possa ser relativamente onerosa, ou seja, desde que não seja muito onerosa, mas possa ser relativamente onerosa em comparação com
a resolução, ainda assim o consumidor poder ter direito a essa reparação ou a essa substituição. Portanto, à partida eu não tinha planeado a situação inversa, mas à partida eu tenderia a dizer que o consumidor tem direito à substituição. Mas mais uma vez, e aqui é um aspecto importante, artigo 4º, número 5, a figura do abuso de direito e a figura tal como está prevista também no Código Civil tem que ser analisada em concreto. E, portanto, nós temos que analisar mais factos, mais elementos do caso, se em concreto quisermos aplicar a figura do abuso do direito. E o abuso de direito não se aplica apenas para a resolução, para o direito de resolução. O direito à reparação ou à substituição também pode ser exercido abusivamente. Parece-me que num caso em que tem apenas um valor superior, que não seja muito significativo, pelo menos, não se aplica, não temos essa situação. Oi, miúdas. Sara, estamos a ouvir o som. Estamos a ouvir som. Estou? É para alguma intervenção? Não? Muito bem. Coloco mais um caso ou não? Sim? Então, mais uma vez, quem quiser é livre, obviamente, de sair. Eu tenho aqui mais 2 casos, de forma breve, até porque daqui a pouco é possível também que a reunião termine, tendo em conta o tempo. Então eu vou colocar um caso agora. Este caso é grande e tem alguma relação com aquilo que acabámos de falar. Então, a Antonieta comprou uma bolsa na loja Bolsonetes. A bolsa estava em promoção, custando 70 euros, sendo o preço anterior 300 euros. 2 meses depois, a Antonieta detectou uma pequena desconformidade e contactou o fabricante. Este indicou, portanto, o produtor. Este indicou não ser possível proceder à reparação da coisa, tendo em conta a desconformidade em causa, e que, dado o modelo em questão já não estar a ser comercializado, também não seria possível a substituição. O fabricante acrescentou ainda que, dada a sua rigorosa política de qualidade, não admitia que existissem bolsas defeituosas em circulação, pelo que iria proceder à destruição da mesma e, consequentemente, reembolsar Antonieta pelos 70 euros que esta havia pago. Antonieta não prescinde de ter uma bolsa, ainda que tenha uma desconformidade. O que pode fazer? Ou seja, a Antonieta não se importa de ficar com a bolsa, com aquela bolsa, que lhe devolvam a bolsa que ela entregou na loja para verificação. O que ela não quer é a resolução do contrato, ou seja, ela não quer os 70 euros, ela prefere ficar com a bolsa desconforme, prescindindo do exercício de qualquer direito, ou, eventualmente, poderemos analisar se ela pode exercer o direito, por exemplo, à redução do preço, uma vez que já vimos que a reparação e a substituição não são possíveis, neste caso, vamos admitir, aí que o direito de resolução não é adequado, ou seja, a Antonieta não quer o exercício do direito de resolução. Portanto, a Ana diz que pode exercer o direito à redução do preço, exatamente, esse parece-me que seria uma possibilidade, e aqui noto um aspecto: o direito à redução do preço, ou melhor, o valor da redução do preço deve ser calculado. Sim, Ruth, uma ótima observação, mas vou só concluir esta análise de como é que deve ser feito o cálculo da redução do preço, e já vou a essa questão, para a qual tem toda a razão. O direito à redução do preço aqui tem de ser calculado com base na depreciação que o bem tem, na percentagem de depreciação que o bem tem, relativamente ao bem, se estivesse em conformidade com o contrato. Vamos imaginar que aquele pequeno defeito implica uma redução do valor do bem em 10%. Vamos imaginar. Não vamos aplicar esses 10%, na minha perspectiva pelo menos, ao valor que o bem possa ter num determinado momento. Vamos aplicar esses 10% ao valor que foi pago pelo bem. Portanto, aqui, se considerarmos que a desvalorização é de 10%, a Antonieta pagou 70 euros, peço desculpa, pela bolsa, teria direito a uma redução do preço em 7 euros e pagar apenas no final. Eu colei o caso no chat, mas vou voltar a colar.
Eu peço imensa desculpa. Eu colei, mas apenas para o Helder, porque isto tem uma função de... Eu peço imensa desculpa. Isto tem uma função de enviar mensagens apenas para algumas pessoas e recebi agora a indicação de que não estava colado o caso, porque eu tinha enviado em particular apenas para uma pessoa e, portanto, peço imensa desculpa. Tem agora aqui o caso para se tiverem alguma dúvida e eu tentarei ter mais cuidado a partir de agora. Muito obrigado, Joana. Portanto, seria esse o valor da desvalorização se a desvalorização fosse em 10%. Agora, o que ele exigiu foi ao produtor. Nós não sabemos ao certo a quem é que ele comprou, mas vamos imaginar que o bem não foi comprado ao produtor, ou seja, foi comprado a um vendedor. Vamos imaginar que foi ao Corte Inglês e que comprou ao Corte Inglês o bem, ou que foi a uma outra loja qualquer e comprou diretamente à loja. Em princípio, nos termos do Decreto-Lei 67 de 2003, quem responde em primeira linha é o vendedor, como muito bem refere a Ruth. E, portanto, os 4 direitos que referimos há pouco podem ser exercidos contra o vendedor. É verdade que o Decreto-Lei 67 de 2003, nos artigos 6º e seguintes, mas em particular no artigo 6º, prevê a possibilidade de o consumidor responsabilizar diretamente o produtor. Mas nesse caso em termos mais limitados. E a verdade é que só pode exercer 2 direitos perante o produtor. O direito à reparação e o direito à substituição. Não o direito à redução do preço, nem o direito à resolução do contrato. E porquê que não pode exercer o direito à redução do preço ou à resolução do contrato perante o produtor? Porque ele não celebrou qualquer contrato com o produtor. E, portanto, não pode resolver um contrato em relação a uma parte com a qual não celebrou qualquer contrato. Tal como não pode exigir uma redução do preço quando não se verificou o pagamento de qualquer preço relativamente ao produtor, ou seja, o produtor não recebeu o preço, não recebeu o valor dos bens. Certo? Portanto, Ruth, excelente. Obrigado pela referência, ou seja, do produtor nunca poderia exigir a redução do preço. Mas pode exigir naturalmente, respondendo à questão do caso prático, em que não me parece que seja a grande preocupação da Antonieta não é receber um valor, na verdade, pode, naturalmente, exigir a devolução do bem. Ou seja, a Antonieta, a empresa não tem o direito de reter o bem porque este tem uma pequena desconformidade. Seria o caso se a desconformidade causasse um problema de segurança, por exemplo. Se estivesse em causa um problema de segurança na utilização do bem, aí não só poderia, como teria o dever de reter o bem e de não devolver o bem à Antonieta. Não sendo esse o caso, não existe qualquer direito por parte da empresa a reter bens, porque não pretende que estes tenham alguma desconformidade que possa pôr em causa o prestígio da marca. E, portanto, parece-me que a Antonieta teria direito a exigir a devolução do bem que adquiriu, ainda que este esteja desconforme. Ana, não percebo ao certo a questão. Não celebrou com este o contrato? Pode colocar, consegue tirar o microfone e falar, ou está num sítio em que não dá? Talvez não dê. Eu vou tentar ler então novamente a questão. Não celebrou com este o contrato quanto à devolução? Posso perguntar se o profissional pode exigir o envio do bem por correio para uma morada estrangeira se comprou numa plataforma estrangeira que dirige a atividade a Portugal? Ou seja, no mesmo exemplo, é isso? A Antonieta, pode fazer que sim, eu estou a vê-la. Eu estou a ver a sua imagem. Portanto, se pode exigir o envio do bem pelo correio. Ou seja, o bem está no armazém da empresa, do produtor, e ele quer o envio para uma morada estrangeira, que se comprou numa plataforma estrangeira que dirige a atividade a Portugal. Portanto, ele comprou numa morada estrangeira, mas foi enviada para onde? Para uma morada estrangeira? Ou seja, a mala foi enviada para uma morada estrangeira ou foi enviada para uma morada portuguesa? Porque eu diria que aqui é excessivo exigir à empresa que envie para uma morada estrangeira, se a morada de aquisição tiver sido uma morada portuguesa.
Mas eu não sei se estou a perceber exatamente os contornos da sua questão. Certo, ou seja, se, no fundo aqui se a Antonieta, se a Bolsanetes que era a loja, não era o produtor, mas vamos imaginar que era a loja, porque julgo que a questão já não está tão ligada à questão do vendedor e do produtor, ou seja, quem é que... A questão aqui, mais do que qualquer outra, é a questão dos custos, julgo eu, dos custos do envio. O consumidor tem o direito à reposição da conformidade sem custos, sem quaisquer custos para si. O Tribunal de Justiça da União Europeia já foi chamado a pronunciar-se sobre esta questão. O que é que significava sem custos? E concluiu, sem custos é sem qualquer custo, ou seja, se houver uma desconformidade, o consumidor não tem que pagar nada. Mas o Tribunal de Justiça também já foi chamado a pronunciar-se sobre a questão de saber se a empresa tem de adiantar o valor do envio do bem para verificação ou não. E o Tribunal de Justiça da União Europeia, aquilo que veio dizer foi não tem de adiantar, a não ser que esse custo seja excessivo. E portanto eu aqui diria, no exemplo que me está a colocar aqui, eu diria, se for o envio para o estrangeiro, eu diria que pode exigir esse envio para o estrangeiro, pode indicar uma morada estrangeira, eventualmente, teria que pensar um pouco melhor no futuro sobre este caso, mas tem que então custear esse envio. E, portanto, tem que dar ao consumidor o valor necessário para poder fazer esse envio. E uma nota, esse envio para o estrangeiro não pode implicar a questão do prazo, ou seja, com a questão dos 30 dias para a reparação ou a substituição. O envio para o estrangeiro eventualmente poderá demorar mais algum tempo, diria eu. Rapidamente, uma última questão, só mais 5 minutos então com a última questão que eu aqui tinha. O João comprou um frigorífico na Torton, tendo as partes convencionado que a empresa instalaria o bem. 2 meses depois, o frigorífico avariou e João pretende a substituição. A empresa exige que João entregue o bem para verificação numa loja, enquanto João diz não ter condições para levar o frigorífico para a loja. Quem tem razão? E mais uma vez isto calhou bem, porque é uma questão que surge claramente na sequência da última questão que foi colocada e que estivemos aqui a discutir. Só que a questão aqui é ligeiramente diferente, porque aqui a questão não é tanto a da devolução e dos custos da devolução, mas a questão de saber se pode ser exigido pelo consumidor que a empresa venha recolher o bem ao domicílio do consumidor. Há um caso do Tribunal de Justiça, um caso recente do Tribunal de Justiça da União Europeia. Eu vou só aqui ver se consigo encontrá-lo de forma rápida. Bem, se tiverem interesse, depois perguntem-me. É um caso do ano passado. É um caso do ano passado. Este caso do Tribunal de Justiça da União Europeia, em que estava em causa um colchão e o consumidor exigia que a empresa viesse recolher o colchão para verificar se havia alguma desconformidade e o profissional dizia eu acho que não há nenhuma desconformidade. Exato. Sabe o nome, tem a referência, agora de cor, eu também não. Peço desculpa, eu não quero estar aqui a perder muito tempo a ir ver o livro. Mas no fundo é essa a questão foi essa a conclusão do Tribunal de Justiça. Se houver um grave inconveniente para o consumidor, no caso era um colchão, eu aqui diria que a situação é idêntica, um frigorífico, um consumidor não consegue enviar levar um frigorífico de forma fácil para o estabelecimento comercial. Aqui ainda acresce que o frigorífico tinha sido instalado pelo profissional, mas mesmo que não tivesse sido instalado pelo profissional, eu diria que neste caso é um caso de grave inconveniente para o consumidor e, portanto, tem que ser a empresa a providenciar no sentido de ir recolher o bem no domicílio do consumidor, neste caso o frigorífico. E, portanto, aqui temos uma situação diferente da bolsa. No caso da mala, eu diria que cabe ao consumidor ir ao estabelecimento comercial ou enviar para o estabelecimento comercial.
no caso do frigorífico, parece-me que não deve ter, que não tem esse ónus o consumidor e, portanto, cabe à empresa ir recolher o bem. Não, Érica, a resposta aqui seria não, mas vai depender. Porque aqui depende. Se o bem estiver em desconformidade com o contrato, o consumidor não tem que pagar nada pela reposição da conformidade e, portanto, não tem que pagar pela recolha. Se concluir que o bem não está em desconformidade, que não há uma desconformidade, nesse caso o profissional pode ter de ser ressarcido pelos custos que teve sem razão, porque não existia uma desconformidade. Mas eu diria, num primeiro momento, sendo invocada uma desconformidade, não pode ser exigido ao consumidor o pagamento de um montante. Não sei se esclareci essa questão, Érica. Muito bem. Eram os casos que tinha aqui, haveria outras questões que poderíamos discutir em torno da venda de bens de consumo. Vou ponderar eventualmente outro tipo de sessões também sobre outros temas para o futuro. Não sei se tem alguma questão que me queiram colocar. Peço desculpa por ter demorado um pouco mais do que o tempo que tinha inicialmente previsto, mas também uma das vantagens de ser online é precisamente essa, e podem entrar quando quiserem e sair também quando quiserem. Agradeço muito as palavras do Gonçalo. Essa é uma boa questão também. Agradeço as palavras da Ruth. Acho que é bom também nos distrairmos todos deste pânico geral em que estamos envolvidos. Mas ainda tenho aqui uma questão da Ana relativamente aos bens recondicionados. A questão aqui que se coloca é: um bem recondicionado pode ser qualificado como um bem usado? Bem, se for vendido como tal, como bem usado, diria que sim, que pode ser limitada a garantia, o prazo legal da garantia tem de ser indicado de forma clara que é um bem usado. Sim. Muito bem, mais uma vez, um bom domingo para todos. Fico à disposição para o que precisarem. Muito boa tarde a todos. Adeus.